Um menino arrastado pela correnteza, uma mulher paralisada que voltou a andar, um padre que enfrentou a polícia para defender seus fiéis. Esses são alguns dos personagens que marcaram o Fantástico em 2011. Como eles vivem hoje, o que levaram de lições da vida desse ano que está terminando. Essas respostas você vê na reportagem de Sônia Brite. Montar a árvore ao fim de um ano em que tiveram que remontar suas vidas. Na hora que eu coloquei a imagem no presépio, eu vi muitas, inclusive eu chorei também, muitas crianças choraram, né? Porque lembraram deles brincando com a gente, sorrindo. E eu digo para eles sempre lembrar, não da tristeza, sim da alegria, daquele sorriso bonito que eles tinham no rosto, daquelas brincadeiras que eles faziam com a gente, que a gente fazia com eles. Desde a manhã de uma quinta-feira em abril, nada mais foi como antes na Escola Tasso da Silveira, em Realengo, no Rio de Janeiro. Hoje, Lucas e os colegas cantam para os 12 amigos, vítimas da mente perturbada de um ex-aluno. Levantando sempre o outro que está caído, né? E se a gente cair, o outro nos levanta. E é sempre assim, um dando a mão ao outro. Quando a tragédia se abate, uma mão amiga é a linha para a vida. Na região serrana do Rio, centenas de mortos. Entre os sobreviventes, um menino de 11 anos tenta recompor a vida. Eu lembro que eu estava descendo a água, as pedras pegavam, se batiam nas costas, aí eu afundava. Marcos Vinícius estava em casa com o irmão e a mãe quando foi tragado pela enchente. O menino foi arrancado de dentro desta casa pela água, carregado pelo turbilhão em meio aos destroços à medida em que o rio ia abrindo um novo curso. A velocidade da água na hora da tragédia pode ter chegado a 100 km por hora. Ele foi sendo arremessado contra as pedras, até finalmente parar a 4 quilômetros da casa dele. Foi encontrado sobre uma pilha de escombros, em meio a muitos corpos. Eu pensava que eu ia morrer. Aí eu pensava também que todo mundo da minha família ia morrer, né? É muito duro falar ainda sobre isso, né? Ô, Marquinha. Mas teve um momento que você viu que você estava vivo, que você ia conseguir ser salvo. Mas eu pensei que meu pai me tinha morrido. A mãe não resistiu. Quase um ano depois, o pai não se conforma. Não apenas com a farra que fizeram com o dinheiro público que deveria ser destinado às vítimas, mas com a insensibilidade da burocracia. Que nem agora me ligaram pedindo documento da mulher. Ah, preciso todos os originais da mulher. Minha filha, minha casa arrancou eu de 5 km, minha filha desceu 4 km, a casa desceu toda, minha esposa morreu, você quer documento de quê? Ah, tem que ter. Cara, aí você fica, vai arrumar documento de morto aonde? Com o tempo, a vida volta ao normal. O medo só reaparece de vez em quando. Só quando chove. Quando chove tem medo. Quem sabe bem o poder de cura que o tempo tem é Nazaré, que depois de 7 anos festeja de novo o Natal. É como se eu tivesse recebido uma nova vida. Eu renasci, eu ressuscitei, eu me sinto uma estreante. Eu estou estreando na vida. Durante 10 anos, ela foi dominada pela distonia, uma doença degenerativa do sistema nervoso. Era a dor da hora que eu acordava à hora que eu dormia. A única coisa que eu sabia é que hoje era melhor do que amanhã, que todo dia piorava. Nos últimos 4 anos, nem andava mais. Mas o avanço da ciência provou que milagres acontecem.
Operada pelo neurocirurgião Paulo Niemeyer, Nazaré recebeu o implante de uma espécie de marca-passo no cérebro. Operado por controle remoto, o aparelho corrige o desequilíbrio nos impulsos elétricos que lhe custava os movimentos. Os últimos meses têm sido de grandes descobertas, grandes redescobertas, na verdade, né? Porque é como se eu tivesse que aprender a viver novamente. E agora, aos 60 anos, ela quer voltar a estudar, conhecer pessoas e até mudar de cidade. Está na idade de fazer planos. Uma década dos 50 anos eu não vivi. Eu pretendo viver esta década dos 50 agora nos 60, entendeu? Então é como se eu não vivia a vida, eu vivia a doença. Não existem coisas impossíveis. Eu descobri agora. Às vésperas do Natal, o clima é de paz na pequena Santo Antônio do Descoberto, em Goiás. 11 meses atrás, isso aqui era um lugarejo em pé de guerra. A 40 quilômetros de Brasília, a cidade de 60 mil habitantes, um dia disse basta à falta de condições de saúde e de infraestrutura, e foi às ruas protestar. Ao tentar conter a manifestação, a polícia perdeu a linha. Bateu num homem de muletas. Em vez de prender ou autuar, espancou e chutou. Foi então que o vigário tomou a decisão. Correu para dar abrigo ao povo. Padre, alguns desses policiais daquele dia eram fiéis aqui da igreja, aqui da comunidade? Depois disso, depois do episódio, alguns deles nos procuraram e pediram perdão. Se os problemas ainda não foram todos resolvidos, pelo menos o episódio serviu para unir a comunidade. A autoestima elevada, né? Demos um grito e fomos escutados. Então estamos felizes. Nem todas as reivindicações foram atendidas, mas algumas sim estão em processo e que alguma coisa está melhorando. Então esse grito foi escutado, né? Descobriram o Santo Antônio do Descoberto? Descobriram, totalmente. O sentido desse Natal mudou um pouquinho também para a comunidade? Eu acredito que sim, né? Eu acredito que sim. Porque no momento de revolta, no momento de guerra, de tiros, foi na igreja que eles encontraram acolhida, proteção. Então hoje é na igreja que nós temos a nossa segurança. É na comunidade unida, a comunidade orante, a comunidade com Jesus.